Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com modelos atômicos. Os objetivos da aula de hoje serão passar por todos os modelos atômicos, principalmente aqueles que foram elaborados por Dalton e Thomson, e eles estão englobados no PET volume 3, na primeira e na segunda semana, tá? A nossa intenção é trabalhar um pouco com a história que foi desenvolvida ao longo da elaboração desses modelos e identificar características específicas do modelo de Dalton e do modelo de Thomson, ok? Bom, então começando, precisamos entender um pouquinho do que seria modelos, o que são modelos ou teorias, Alguns autores usam o termo teorias. Na verdade, os cientistas, eles não têm uma iluminação e elaboram isso do nada. Na verdade, através de uma base teórica que os cientistas têm, eles começam a observar experimentos, fenômenos naturais, e isso faz com que eles precisem dar uma justificativa, uma explicação para aquele fenômeno que eles estão observando. E isso faz com que eles elaborem, então, esses modelos ou teorias, ou seja, são tentativas de explicar aqueles fenômenos observados. E isso acontece, gente, não só apenas de uma forma nesse contexto que estamos hoje, mas também no contexto histórico. Então, por isso vocês verão que existe uma diferença entre cada modelo atômico elaborado até o modelo atual. Então, vamos começar por Dalton. Então, Dalton, ele era um químico inglês e em 1803 ele propôs, uma teoria que explicava o que constituía a matéria, qual que era a estrutura de formação da matéria. Isso porque, nessa época, Dalton ele tinha feito diversos experimentos com a atmosfera. Ele tinha um apreço muito grande por estudos meteorológicos. Então, nesse momento da história dele, ele começou a perceber alguns fenômenos, o fenômeno de convergência dos gases atmosféricos. Então, ele sentiu a necessidade de explicar esses fenômenos através dessa teoria. Bom, a ideia do átomo não partiu dele, ele retomou uma ideia que já havia sido proposta pelos filósofos gregos em mais ou menos 450 a.C. Então, esses filósofos haviam proposto que alguma coisa deveria constituir tudo que existe, toda a natureza da matéria. Então, desde o líquido, do gasoso, até mesmo do sólido, algo deveria constituir. E na mente dos filósofos, essa constituição deveria se chamar átomo, ou seja, uma parte indivisível da matéria. E essa parte indivisível seria capaz de formar o que nós vemos, ou seja, de formar o macro, aquilo que nós conseguimos observar. Bom, Dalton, então, propõe em sua teoria, ou no seu modelo, 4 postulados. E nós vamos trabalhar um pouquinho com cada um deles, ok? O primeiro, o postulado 1 diz: as substâncias são constituídas de minúsculas partículas chamadas átomos. Esses átomos não podem ser criados ou destruídos. Cada substância é constituída por um único átomo. Então, o que ele estava falando aqui? Ele estava informando que cada substância, principalmente as substâncias que eles já haviam descoberto ali no século XIX, que eles já haviam isolado, era constituído por um átomo, ou seja, uma partícula minúscula, indivisível, e que constituiria aquela composição, aquela substância. Para fazer a distinção entre essas substâncias, ele começou a fazer diversas representações. É óbvio que nós hoje usamos essas representações pela tabela periódica. Mas naquela época eles não tinham a tabela ainda do formato que nós temos hoje. Então, Dalton ele fazia a diferenciação entre as substâncias por representações diferentes. Olha que interessante. O átomo de hidrogênio para Dalton era um círculo com uma bolinha no meio. Então, toda vez que ele se fazia referência sobre o hidrogênio, ele usava essa representação. Por exemplo, no magnésio, ele usava uma bolinha como se fosse um raio no meio da bolinha. Então, observe que é interessante observarmos que desde a época antiga, ou seja, desde o século XIX, existia uma necessidade de
fazer uma representação do que é o real. Então, fazer a necessidade de criar, então, uma representação, uma teoria, uma explicação do que era observado. Bom, no postulado 2, ele diz o seguinte: as substâncias simples são formadas de átomos simples, que são átomos isolados, pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os átomos simples são indivisíveis. Então, o que ele está falando? Ele está explicando que o átomo ele é indivisível, ou seja, o átomo ele é a menor parte da constituição da matéria, não poderia haver outra. E que um átomo de uma mesma substância não pode coexistir com o outro. Por quê? Porque eles causam repulsão. Então, um átomo de hidrogênio nunca poderia estar ligado a outro átomo de hidrogênio, porque ele causaria, então, essa repulsão. Bom, qual seria, então, o postulado 3? No postulado 3, nós temos, então, as substâncias compostas são formadas por átomos compostos capazes de se decomporem durante reações químicas em átomos simples. Observem que aqui ele não tem uma definição do que é átomo e do que é substância. Ele coloca tudo no mesmo lugar. E nós, às vezes, quando estamos estudando química, também fica um pouco confuso qual que é essa definição de substância, definição, por exemplo, do que é um átomo. E nós vamos ver que os cientistas também tinham essa confusão no início, quando eles começaram a estudar essa constituição da matéria. Então, é extremamente comum. Mas voltando aqui para Dalton, ele coloca então que os átomos compostos, eles se decompõem em átomos mais simples. Isso porque já haviam feito diversas reações químicas de decomposição. E nessas reações químicas de decomposição, eles observavam que depois essa substância formada não sofria mais reação de decomposição. Então, logo, ela seria a substância inicial, ou seja, não tem como dividir ela em mais partes. Observe para vocês verem um pouco sobre essa explicação da água, ou seja, o modelo de água do Dalton. Então, olha só. Para Dalton, a água era composta por um único átomo de oxigênio e um único átomo de hidrogênio. Hoje nós sabemos que não é assim, mas para Dalton ele entendia que era. Por quê? Quando eles decompunham a água, ou seja, quando a água sofria decomposição, ela fornecia o gás hidrogênio e o gás oxigênio, na proporção de 1 para 8. Nós vimos isso nas leis ponderais, no volume anterior. Bom, então na cabeça de Dalton ele entendia que o modelo dele era capaz de explicar isso. Então eu tinha um átomo simples de oxigênio ligado a um átomo simples de hidrogênio e esses átomos sofreriam decomposição se separando, tendo então um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Quarto e último postulado, Dalton fala o seguinte: todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Os átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e propriedades diferentes. Isso quer dizer o seguinte, gente: para Dalton, o tamanho do átomo e a massa do átomo inferia as propriedades daquela substância. Então, observe que no modelo dele, a bolinha de hidrogênio era menor que a bolinha de oxigênio. Por quê? Para Dalton, essas mudanças de massa, tamanho, é que implicava sobre a substância justamente as propriedades observadas pelos cientistas. Então, para Dalton, cada bolinha, ou seja, cada átomo, ele era esférico, mas tinham tamanhos diferentes e, portanto, massas diferentes, ok? Bom, a explicação de Dalton, ela conseguia explicar justamente o modelo das leis ponderais. Então, a formação de monóxido de carbono, por exemplo. Então, eu tenho aqui o carbono, 3 gramas de carbono, 4 gramas de oxigênio, formando, então, monóxido de carbono, né? O CO. Bom, os átomos compostos de monóxido de carbono são constituídos de um átomo simples de carbono, um átomo simples de oxigênio. Então, consegui explicar facilmente. Quando se tratava do dióxido de carbono, eles observavam que a massa do oxigênio era o dobro.
Se era o dobro, ele entendia então que essa estrutura precisava de 2 átomos de oxigênio. Mas, Débora, você não falou que 2 átomos de oxigênio não se ligavam? Não, mas como tinha o carbono ficava no meio, então não tinha então essa ligação entre os 2 átomos de oxigênio. Então ficava oxigênio, carbono e oxigênio. Porém, existiam incoerências nesse modelo. Quais eram justamente essas incoerências? Vários estudos científicos da época já haviam descoberto e faziam menção da eletricidade, ou seja, da capacidade das substâncias de desenvolverem energia elétrica. Já haviam, por exemplo, experimentos iniciais para a formação da pilha e experimentos com feixes luminosos. Então, o modelo de Dalton, ele não explicava essas características, uma vez que o modelo dele não falava de carga. O modelo de Dalton, ele considerava que o átomo era uma esfera sem carga, então, ou seja, neutra. Dessa forma, não explicaria esses fenômenos que eram observados na natureza. Outra coisa que a teoria de Dalton não persistiu por muito tempo, justamente por uma incoerência entre essa questão de átomo e substância. Mais para frente, Gay-Lussac vai repetir esses experimentos na tentativa de reforçar a teoria de Dalton. Porém, ele vai observar que existe uma diferença ali em alguns experimentos que não vão se comportar como a teoria que Dalton elabora. E mais para frente, Avogadro, então, ele determina o modelo de molécula. O que é isso? Vamos pensar nesse exemplo aqui. Então, para Dalton, o monóxido de nitrogênio aconteceria da seguinte forma. Um átomo simples de nitrogênio vai ligar a um átomo simples de oxigênio e esse vai formar, então, o monóxido de nitrogênio. Só que quando Gay-Lussac e Avogadro fizeram esses experimentos, o que ele observou? Que um volume de nitrogênio, reagindo com um volume determinado de oxigênio, formava 2 volumes de monóxido de nitrogênio. Então, houve a necessidade da explicação da molécula. Então, o que é molécula? Então, molécula é justamente quando eu tenho 2 átomos ligados e esses átomos ligados, eles são formados de mesmo composto. Então, diferente do que Dalton falou. Dalton tinha dito que as moléculas iguais, elas não poderiam se ligar. Então, no conceito de molécula, elas já podem. Então, as moléculas são substâncias simples, das substâncias compostas são constituídas de pelo menos 2 átomos. Então, tanto a simples quanto a composta precisa ter 2 átomos ligados. Então, as moléculas de substância simples são constituídas de átomos do mesmo elemento. Então, agora aqui fica definido aquilo que é substância, aquilo que é átomo e aquilo que é molécula. Então, átomo é o que constitui a matéria, certo? O elemento químico. A substância, ela é formada de pelo menos 2 elementos, ok? E é tanto a substância simples quanto a composta. As simples são formadas por 2 elementos iguais, ou seja, 2 átomos iguais, e a composta por átomos diferentes. Bom, chegamos então à necessidade de propor um novo modelo. Nesse novo modelo, nós temos então a necessidade de explicar essas questões elétricas que eram observadas na época. Então, o físico inglês Joseph John Thomson, ele em 1897, ele observou que um experimento com raios catódicos, na verdade, se tratava de partículas. E essas partículas deveriam ser integradas, ou seja, deveriam fazer parte do átomo, da constituição primária da matéria. Então, ele fez uma relação entre carga e massa e conseguiu calcular a velocidade dessas partículas. E mostrou que os raios catódicos eram componentes, então, integrantes da estrutura da matéria. Então, qual que era o experimento? Então, era feito dentro de uma ampola esse experimento. Então, o experimento era, colocava-se um gás ali dentro, abaixava, então, a pressão através de uma bomba a vácuo. Eu tinha um eletrodo que emitia uma corrente elétrica e um outro eletrodo que capturava. O que emitia era a parte negativa, o que capturava era a parte positiva. O que se observava é que dentro dessa ampola, o gás, ele emitia como uma espécie de raio. E esse raio era luminoso.
Então, para vocês entenderem melhor essas características, nós vamos ver agora um vídeo bem rápido que vai mostrar justamente 3 características que eram observadas em todos os gases que eram colocados ali dentro, ok? Então, vamos ver esse vídeo? Bom, então o que nós vimos ali? Esses raios catódicos, eles eram o quê? Ali tinha uma diferença de potencial grande e esses raios, eles eram lançados de uma ponta a outra. Eles eram lançados de forma linear, reta. Se você colocar um anteparo, você vai observar que existe uma sombra depois. Por quê? Porque os raios bateriam nesse anteparo e ele voltaria, não projetaria para frente. Uma outra característica é que ele tem massa, porque ele consegue fazer a movimentação de um moinho. Então, o moinho consegue passar de um lado para o outro, à medida que você troca ali a sequência do raio, ou seja, o lado de emissão. E ainda por cima, se você colocar uma barra eletricamente negativa, você observa a repulsão desse raio. Ou seja, com o passar do tempo, eles observaram que o que estava se tratando ali era justamente de quê? Dos elétrons. Então, esse termo foi cunhado bem antes, né? Existia já uma teoria anterior de que os elétrons deveriam fazer parte da estrutura, mas é em 1903 que Thomson estabelece justamente essa teoria, de que os elétrons fazem parte, então, do átomo. Bom, o modelo que ele usou para poder explicar foi diferente de Dalton. Dalton explicou que o seu átomo era como se fosse uma bola de bilhar, ou seja, esférica e maciça. Para Thomson, esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Isso porque eles tinham uma sobremesa lá nessa época que era um pudim arredondado. Para nós, eu gosto de fazer a analogia de um chocotone. Isso porque é como se fosse a massa do chocotone, toda uma parte positiva, e as gotas de chocolate fossem os nossos elétrons. Então, para o modelo atômico dele, eu tenho então uma estrutura esférica positiva com cargas negativas incrustadas. Bom, quais são então as características desse modelo? Primeiro, os átomos são esféricos e o volume total do átomo é igual ao volume da esfera. Então, o volume total tem que compreender tanto os elétrons ali dentro quanto a massa ali da esfera. A carga positiva está uniformemente distribuída na esfera. Então, toda a esfera seria a carga positiva. E os elétrons é como se fossem incrustados, como se fossem justamente essas gotas de chocolate do chocotone, que fazem justamente o efeito das forças eletrostáticas. E o que o modelo era capaz de explicar? Portanto, o modelo era capaz de explicar, por exemplo, a eletrização por atrito. Então, quando os cientistas faziam um atrito de duas substâncias, era observado, então, que havia uma atração. Por exemplo, se você pega um pente, esfrega ele num tecido e depois atrai o papel. O que está acontecendo ali? É justamente esse arrancar dos elétrons. Então, por isso, ele explicava através do modelo dele. Outra coisa seria a corrente elétrica, que seria justamente o fluxo desses elétrons. Então, ali dentro, os elétrons pertencentes àqueles gases, eles eram arrancados e, por isso, fazia a corrente elétrica. A formação de íons, tanto negativos quanto positivos, tem justamente a ver com esse arrancar dos elétrons. E as descargas elétricas dos gases. Então, observem que tudo tinha a ver com arrancar esses elétrons ou aumentar a quantidade desses elétrons dentro do átomo. Então, o modelo atômico que Thomson elaborou em 1903 conseguia fazer com que as incoerências do modelo de Dalton fossem, então, sanadas. Porém, existia incoerência também nesse modelo. Só que nós só vamos ver essas incoerências na próxima aula. Então, eu quero agradecer a todos pela aula de hoje. Um grande abraço virtual e até a próxima!